Hoje o vídeo vai repetir o estilo das rapidinhas que nós fizemos ontem. Parece que o público aprovou, estamos quebrando alguns recordes de audiência, pelo menos nas últimas 24 horas, mas nós temos alguns assuntos interessantes dentro dessas rapidinhas. Primeiro, será que o tal do Prigozhin morreu mesmo? Vamos tentar debater esse assunto, não é teoria da conspiração, mas sim uma pequena elucubração lógica. Também vamos tratar sobre juros nos Estados Unidos, a proibição das exportações de açúcar na Índia, que podem comprometer o preço do etanol aqui, coitadinho de nós, e mais alguns outros assuntos. Meu nome é Eduardo Starosta e esse é o canal Fora de Curva, e vamos lá para o trabalho, gente. Bom, gente, para começar a brincadeira, eu queria compartilhar o dia murrinha que eu tive hoje. Na verdade, começou ontem. Fui pegar minha filha na escola, estacionei no Colégio Rosário, aqui em Porto Alegre, no subsolo do estabelecimento, esperei ela e uma amiga chegarem, entraram no carro. Meu carro é aquele câmbio Dualogic da Fiat automatizado. Fui dar partida no bólido, dei um solavanco para frente, como se eu tivesse engatado uma primeira marcha, mas eu não posso engatar a marcha do carro, e nunca mais pegou. Ficou lá silencioso, não dando sinal de vida e, pior de tudo, travado na caixa de marcha, ou seja, não empurra para frente nem para trás. E aí, estando no primeiro subsolo, com uma rampa muito íngreme e longa para sair da escola, não houve, pelo menos hoje, nenhum guincho que conseguisse levar o carro para a oficina. O mecânico foi lá, está uma confusão, está tentando avaliar. Vamos ver se amanhã eu consigo tirar o carro, mas o que aconteceu? Comecei o dia na rua às 9 da manhã, normalmente começo meio cedo, mas saí às 9 da manhã. Voltei alguns minutos atrás, estou gravando esse vídeo às 20 horas e 22 minutos e nada de solucionar o problema. Como eu falei, vamos ver se amanhã se resolve. Então me perdoem se eu deixo de comentar algum assunto interessante de uma maneira mais profunda, mas realmente a situação foi negativamente muito envolvente. E quem tem esse câmbio dualógico da Fiat, parece que Volkswagen, se não me engano, General Motors, tem similares, fujam dele, porque quando ele começa a dar problema, não para mais. Desde o final do ano passado, eu venho padecendo com esse tal de câmbio, e eu não desejo isso para os espectadores aqui do Fora de Curva. Mas agora vamos para o trabalho mesmo que importa para a gente. Começando pela questão da Índia. A Índia, por uma questão de frustração de safra, resolveu proibir a exportação de açúcar. Por que fizeram isso? O açúcar é um alimento evidentemente muito calórico, engorda todo mundo que o consome e faz parte de grande parte da culinária indiana. Eles não abrem mão do seu açúcar. Vai tomar um café lá, é uma calda de tão doce. E havendo estiagem, falta de chuva lá nas terras indianas, a produção caiu e, para garantir o consumo interno, coisas que a Argentina faz, a Índia também faz, essas distorções da economia, o governo resolveu proibir a exportação do açúcar. E o que acontece? É óbvio, evidente, correlato, que o preço internacional desse produto, desse adoçante global, vai lá para as estrelas, pelo menos vai subir de maneira muito relevante. E o que importa para a gente aqui? Em primeiro lugar, o Brasil é um grande exportador de açúcar, mas em segundo lugar, o açúcar é feito do mesmo produto do etanol, ou seja, a cana-de-açúcar ou vai produzir o etanol para o carro ou vai produzir o açúcar para lambuzar bilhões e bilhões de pessoas. E com o preço internacional subindo, é claro que as usinas que produzem essas mercadorias vão preferir pegar sua cana e transformá-la em açúcar. Vai subir o que aqui? Além do açúcar, é claro, mas isso significa, por antecipação, um aumento do etanol. Já não basta o preço da gasolina e do diesel terem sido reajustados de uma maneira muito significativa no início de agosto, agora tem motivos também para se admitir com grande grau de certeza que o etanol vai para o mesmo caminho. Então o consumo energético, especialmente para veículos, tende a subir ainda mais no Brasil nos próximos meses. Outra questão que é interessante comentar hoje foi a nova alta de juros nos Estados Unidos. A taxa básica deles chegou a um patamar de 4,32% nessa semana. Essa é a maior taxa de juros desde a crise financeira que ocorreu naquele país e depois se alastrou pelo mundo em 2008. Ou seja, só era praticada há 16 anos atrás. Alguém se lembra o que fazia da vida há 16 anos atrás?
só tem uma coisa nisso. Os analistas econômicos de plantão, pelo menos os mais ingênuos, estão falando que tal patamar de juros deve provocar logo uma recessão norte-americana e, por decorrência, também uma recessão mundial, uma queda da atividade econômica do globo inteiro. Eu não acredito nisso, gente. Vamos pensar o seguinte, até me referi a isso num Fora de Curva algumas semanas atrás. A taxa de juros começou a cair no mundo lá em 2008 com a crise financeira provocada pelo mercado imobiliário, pela bolha imobiliária dos Estados Unidos, e de lá para cá só houve períodos predominantemente de anormalidades. Em 2008, Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, também Banco Central Europeu, reduziu muito essa taxa de juros para evitar uma grande recessão na América do Norte e na União Europeia. Depois desse evento, eles estavam restabelecendo as taxas de juros históricas, especialmente em referência à média do século passado, século XX, mas chegou a pandemia, derrubou tudo de novo. E aí, agora, tanto a União Europeia como os Estados Unidos estão voltando a tentar proporcionar uma remuneração razoável do capital financeiro nos seus respectivos mercados, e para isso, evidentemente, tem que ser uma taxa básica pelo menos um pouquinho acima da inflação, o que não estava acontecendo. Então, gente, não tem nada de crise. A crise, sim, ocorreu a partir de 2008, com várias recaídas, especialmente por conta da pandemia, final de 2019 e início de 2020. Agora, em 2023, estamos num momento de maior normalidade. Esses juros, como eu falei, podem ser, pelo menos parcialmente restabelecidos aos padrões do final do século passado, para atrair poupança para essas nações, para esses mercados. Então não tem nada que assuste na economia global, norte-americana e europeia, pelo menos no médio e no curto prazo. No longo a gente não pode adivinhar, porque muita instabilidade tende a acontecer no nosso mundo, como sempre aconteceu. Então essa previsão de recessão na América do Norte é uma furada. Vamos nos tranquilizar em relação a isso, especialmente porque não é sobre esse aspecto que o mercado financeiro vai ser afetado negativamente. Mas, como a gente conversa aqui no Fora de Curva, existem sim vários outros aspectos, a maior parte deles inspirado em besteiras internas que nós fazemos por aqui. E agora, como último assunto desse Fora de Curva um pouquinho mais dinâmico, mas antes disso não esqueça do like, de se inscrever no canal e, evidentemente, se gostou dos assuntos, compartilhar esse vídeo com a sua rede de contatos. Ontem, grande parte do mundo ficou assistindo os videozinhos que gravaram mostrando a queda do Legacy da Embraer, que carregava o famoso mercenário russo, o chefe do mercenarismo russo, o Prigozhin e seu alto comando dentro dessa aeronave. O que está se falando? É praticamente certo que a aeronave foi abatida ou por um míssil ou eventualmente por uma bomba que tirou simplesmente uma asa do avião e a cauda. Mas eu não quero questionar isso. Sobre essas questões técnicas, eu recomendo que vocês assistam aquele canal Aviões e Música, se não me engano é do Lito Souza, que explica muito bem esses desastres aéreos. Mas, segundo ele, é praticamente uma certeza que o avião tenha sido alvejado por alguma coisa ou alguma explosão interna. Vamos pensar o seguinte, o tal do Prigozhin, que eu chamo de Perigozinho, Deus o tenha, ele há vários anos lidera um verdadeiro exército de mercenários e, evidentemente, é uma pessoa muito visada por isso. Será que os ucranianos não têm uma certa raivinha dele? Ou mesmo o presidente russo, Vladimir Putin, uma vez que ele fez quase que uma invasão a Moscou para mudar o comando maior do exército russo? Então, esse cara é muito encrencado com muita gente. Até na África tem várias intervenções, golpes de Estado, que ele está atuando em favores de governos militares, governos autoritários, ditaduras por lá. Mas isso também não vem ao caso. Vem ao caso seguinte, uma pessoa com tal currículo e experiência, evidentemente sabe ou sabia que seria um alvo muito visado pelos seus inimigos. E no momento que ele entra, presumivelmente num avião, com toda a sua liderança do grupo de mercenários, para fazer um voo de Moscou até São Petersburgo, também na Rússia,
será que ele não está cometendo algumas irresponsabilidades com a própria segurança? Vamos ver o seguinte: qualquer país ou qualquer empresa, por mais responsável que seja, nunca põe seus executivos na mesma aeronave, porque se ela cai, acabou o cérebro da empresa, acabou o cérebro de um governo. Se, imagina, viaja presidente, vice-presidente, todo o ministério, entra num avião assim, o avião sofre uma pane, cai no meio do oceano ou qualquer outro desastre, acabou o governo. Isso aí é regra básica de segurança. E uma pessoa com a cabeça prêmio em tantos lugares como o Perigozinho e seus principais seguidores, liderados, não cometeriam, acredito eu, a insanidade de simplesmente voar todos juntos no avião. Então, é fato, o avião caiu, é fato que 10 pessoas morreram nesse avião. Dizem que dentre essas 10 pessoas estava Perigozinho. Isso até pode ser e realmente é uma teoria da conspiração da minha parte. Eu tenho sérias dúvidas que ele realmente estava nessa nave que caiu. Até suspeito que ele tomou outro caminho, não entrou no avião, para se esconder pelo menos provisoriamente em função da barra pesada que ele estava ou está enfrentando. É uma desconfiança. O governo russo confirmou a morte dele. Mas se ele morreu junto com sua principal equipe, podemos atribuir isso a uma sabotagem. Mas o posicionamento do Perigozinho, por pior caráter que ele seja, teria sido muito burro. E para fazer o que ele fez, burro ele não pode ter sido. É essa a minha impressão, posso estar errado, mas eu tô com essa pulga atrás da orelha. E com isso, gente, eu encerro o Fora de Curva de hoje. Repetindo, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam do like, do compartilhamento. E quem é novo, está assistindo aqui o Fora de Curva pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal e acompanhar as nossas películas diárias de segunda a sexta. Talvez isso mude muito proximamente, mas, por enquanto, é só durante os dias de semana, porque tem muita informação, muita análise que normalmente você não vê na grande imprensa ou naquelas pessoas, naqueles analistas que são muito fanáticos em relação à questão ideológica. Gente, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve, tchau!